Olá, meus amigos do canal Entre Duas Dimensões. Vem comigo que hoje você vai descobrir se você é um médium. Mas para quem não sabe o que é mediunidade, não se preocupe. Hoje vocês vão aprender. E olha, vou dar um spoiler. São vários tipos de mediunidade. Tem gente que incorpora espíritos, outros escutam os espíritos, outras enxergam espíritos de pessoas que já morreram. Tem também os que, assim como Chico Xavier, fazem psicografia, ou seja, escrevem o que um espírito dita para eles. Também existem outros tipos de mediunidades. Fica comigo até o final do vídeo que você vai conhecer todas elas. Mas antes, quero mais uma vez pedir humildemente aquela moral que vocês sempre dão, curtindo o vídeo, se inscrevendo em nossos canais do YouTube, TikTok e Instagram e compartilhando esse conteúdo com seus amigos e familiares que possam se interessar pelo assunto. Vamos começar pelo significado. A palavra médium tem o sentido de canal de intermediação. Em latim, quer dizer meio, o que está entre duas partes, intermediário. Para que vocês entendam melhor, eu diria que o médium é como se fosse uma espécie de ponte que faz a ligação, a comunicação entre as duas dimensões, a material, essa que vivemos atualmente encarnados, e a espiritual, nossa verdadeira vida, onde estão os espíritos desencarnados e local que todos nós vamos quando chegar a nossa hora de partir. Para preparar este vídeo, eu pesquisei o Livro dos Médiuns, que é uma das 5 obras básicas da doutrina espírita, codificada pelo francês Allan Kardec. Na obra, Kardec trata do assunto em 2 capítulos. No 14, ele diz, abre aspas, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por este fato médium, fecha aspas. Já no capítulo 32, Kardec assim define, abre aspas, médium é a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens, fecha aspas. A faculdade mediúnica é, portanto, inerente à criatura humana, não constitui um privilégio exclusivo desse ou daquele indivíduo. Por isso mesmo, raros são os que não possuem nenhuma mediunidade. Podemos dizer que todas as pessoas têm algum grau de mediunidade, embora, frequentemente, é qualificado como médium ostensivo aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada por efeitos de maior intensidade em pessoas mais sensitivas e que assumiram compromisso antes mesmo de nascer de trabalhar com essa mediunidade. Importante também dizer que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos dessa ou daquela ordem. Agora, uma coisa interessante com relação às crianças. Sabe aqueles amiguinhos imaginários que seu filho ou filha diz que tem? Pois é, nem sempre são imaginários. Até os 7 anos, mais ou menos, as crianças costumam ter facilidade para ver espíritos. Isso acontece porque o processo de reencarnação da criança costuma durar até por volta dos 7 anos. Neste período, elas ainda estão muito ligadas ao plano espiritual. Por isso, conservam pequenas lembranças e resquícios, geralmente inconscientes, de outras vidas. Além disso, neste período, a glândula pineal das crianças ainda está aberta e, por isso, o campo da visão delas costuma ser mais aflorado do que dos adultos. Essa mediunidade de vidência normalmente se apaga nas crianças com o passar dos anos. Agora, é importante, ver espíritos na infância não significa necessariamente que na fase adulta a pessoa ainda terá mediunidade, a não ser que a pessoa tenha um compromisso de trabalhar como médium, o que chamamos de mediunidade ostensiva. As principais mediunidades são médiuns de efeito físico, médiuns sensitivos, médiuns falantes, médiuns audientes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores e psicógrafos. Vamos agora para um breve resumo de cada uma delas. Os médiuns de efeito físico eram mais comuns no início do espiritismo na França no século XIX. Atualmente, não é mais tão comum. São médiuns capazes de produzir fenômenos materiais, em especial movimentos de objetos e produção de ruídos. Médiuns sensitivos são aqueles que sentem a presença de espíritos em determinadas horas e locais.
É uma das mediunidades mais comuns e pode ser desenvolvida pelo hábito. Os mais experientes, inclusive, conseguem distinguir a natureza do espírito, se é boa ou má. Médiuns audientes são aquelas pessoas que possuem a capacidade de ouvir outros espíritos. Algumas vezes é como uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. Outras é uma voz exterior clara e distinta, igual de uma pessoa encarnada. Médiuns falantes. Diferente dos que escutam os espíritos, os médiuns falantes recebem a intuição dos espíritos sobre o que devem falar e como devem falar. Num grupo espírita, são os chamados dialogadores, que conversam com os espíritos que incorporam em outros médiuns. Médiuns videntes são as pessoas dotadas da capacidade de ver espíritos de pessoas mortas. Alguns enxergam em estado normal, quando acordados, e outros a possuem no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Normalmente, os médiuns só enxergam quando estão no trabalho mediúnico ou quando se faz realmente necessário. Mas uma curiosidade: o Divaldo Franco, médium brasileiro muito conhecido, enxerga quase que a todo momento espíritos de pessoas que já morreram. Na vida dele, isso é tão comum que dizem que ele não pode dirigir, porque muitas vezes ele não sabe distinguir se o espírito que está vendo é um espírito de uma pessoa viva ou de uma pessoa morta. Médiuns sonambúlicos. A pessoa que possui essa mediunidade age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, ou seja, quando adormece e o espírito deixa momentaneamente o corpo físico, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal e seus conhecimentos mais dilatados. Médiuns de cura. Essa é uma das mediunidades mais raras. As pessoas que a possuem são capazes de curar por um simples toque, olhar ou um gesto, sem uso de nenhum tipo de medicamento. Médiuns psicógrafos. São aquelas pessoas que têm a capacidade de se conectar e escrever mensagens de pessoas que já morreram. O mais conhecido de todos foi Chico Xavier, que psicografou mais de 400 obras. E o principal, ele doou todo o dinheiro arrecadado com a venda dos milhares de livros para casas espíritas, creches, asilos, dentre outros. Chico também psicografou centenas de milhares de cartas de pessoas que já morreram e, por mérito, tiveram a possibilidade de mandar uma mensagem de esperança e consolo para seus entes queridos que permaneceram na Terra. Essas cartas de Chico ajudaram a enxugar muitas lágrimas e acalmar muitos corações doloridos pela saudade que, como Chico dizia, fere nas duas dimensões. Para finalizar, eu agora vou fazer algumas considerações sobre a mediunidade. A mediunidade, por si só, não significa que a pessoa seja mais especial ou mais evoluída do que a outra. Em muitos casos, é até o contrário. Como já disse anteriormente, muitos médiuns planejaram e aceitaram no plano espiritual esse desafio de trabalhar com a mediunidade ostensiva para quitar muitos débitos decorrentes de erros cometidos em outras vidas. Outra coisa importante é que mediunidade é inerente à fé ou religião da pessoa. Não são apenas espíritas que são médiuns. Muitas pessoas que sequer acreditam em alguma coisa após a morte têm algum tipo de mediunidade e nem sabem. Vale ressaltar também que em algumas pessoas a mediunidade é tão presente, tão forte, que a linha entre essa mediunidade e a esquizofrenia é muito tênue. Por isso, a pessoa que possui mediunidade de uma forma mais ostensiva deve saber que o compromisso de trabalhar com essa mediunidade foi feito antes mesmo da pessoa vir para a Terra. E para isso, é muito importante que a pessoa tenha o conhecimento necessário do que é mediunidade. Quanto mais conhecimento a pessoa tiver, menos ela terá medos, receios e irá sofrer sem saber o que está acontecendo em sua vida. O conhecimento liberta, mas também traz mais responsabilidades. Quanto mais conhecimento, mais a pessoa será cobrada. Por último, não menos importante, eu gostaria de dizer que Chico Xavier não foi essa pessoa diferenciada por conta de sua mediunidade propriamente dita. Ele foi um ser de luz por conta do tanto de caridade que fez ao próximo, pela sua humildade, bondade, desapego material, generosidade, indulgência, benevolência e todo exemplo de amor e empatia que demonstrou ao próximo durante toda a sua vida. Mas agora conta aí, ficou alguma dúvida? Se tiver, coloque aqui abaixo nos comentários ou mande um e-mail para entreduasdimensões@gmail.com.
Verifique também se você já está inscrito em nosso canal. Acione o sininho para ser notificado sempre que houver um vídeo novo. Curta e compartilhe este vídeo, porque desta forma você irá ajudar a levar este conteúdo a mais pessoas que podem se interessar pelo assunto. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!